Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos tratar do assunto que rendeu muitas polêmicas na semana passada, que foi a declaração de um líder aí de jovens, né? Um pastor bem jovem que tem uma igreja direcionada, né, a um ministério assim mais descolado, né, mais jovial, e que se trata do Victor Azevedo. E que semana passada ele fez algumas considerações bem estranhas e bem alheias à palavra de Deus, dizendo que a Bíblia ela seria um livro que não é sagrado e entre outras considerações dele, né, como que a Bíblia foi inventada por Constantino, que se você quiser saber sobre Deus, você leia Crônicas de Nárnia ou leia Pequeno Príncipe, né, Harry Potter e etc. Bom, pessoal, eu não vou fazer este vídeo para atacar e denegrir, né, a imagem do Vitor Azevedo, porque isso ele mesmo fez com o seu vídeo, né? E se você está interessado, né, em descobrir um pouquinho mais sobre a Bíblia, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, ou se eu não conseguir, eu deixo aqui na descrição do vídeo, o vídeo onde eu expliquei, né, sobre o cânon bíblico do Novo Testamento, um pouquinho sobre o cânon bíblico do Antigo Testamento, né, por que até 150 depois de Cristo já existia a Bíblia completinha, por que Constantino não teve absolutamente nada a ver com o cânon bíblico, por que a Igreja Católica, que foi fundada, né, após 320 depois de Cristo, não tem nenhuma autoria, né, nos evangelhos, nenhuma autoria na canonicidade dos livros. Então, eu não vou ficar aqui repetindo um assunto que eu já falei sobre, mas eu gostaria de fazer esse vídeo por amor a você que está me assistindo, a você que se converteu recentemente, que há pouco tempo tem caminhado com Cristo e que talvez seja até da congregação, né, desse Vitor Azevedo ou do David Leonardo e se sentiu aí em um mar de dúvidas e começou a duvidar da sua própria salvação, duvidar daquilo que você acredita, né? E na verdade a declaração do próprio Vitor Azevedo mais fez mal para você do que fez bem. Antes de qualquer pessoa vir aqui me atacar, como muitos têm feito a outros ministérios, eu queria deixar aqui bem claro uma coisa, tá? Em Mateus 18, o Senhor, o próprio Deus, ele nos dá a liberdade de falar com o nosso irmão até 3 vezes, caso ele esteja cometendo uma gafe, uma heresia ou até mesmo uma ofensa contra você, tá? A primeira vez que o Vitor Azevedo disseminou uma heresia na igreja, quando ele disse que nós não somos mais pecadores, né? Eu entrei em contato com ele, outros ministérios entraram em contato com ele, muitos irmãos entraram em contato com ele, até igrejas entraram em contato com ele. E, ok, até aí a gente achava que estava tudo resolvido. Depois ele soltou mais uma heresia dizendo que nós somos iguais a Deus, né? E mais uma vez eu entrei em contato, todo mundo entrou em contato e mais uma vez passou batido por ele, né? Agora é a terceira vez e a Bíblia ela nos dá um limite de até 3 vezes para tentar advertir o irmão da ofensa ou da heresia que ele está cometendo, tá? Então a gente deu 3 chances para ele. O Vitor Azevedo não quis pedir perdão, ele não se desculpou e ainda fez vídeos aí para dizer que estava sendo perseguido, que as pessoas não entenderam o que ele falou, né? Como você pode perceber aí no cenário da igreja brasileira atual. Então, por este motivo, como uma pessoa que ama muito a sua vida, ama muito a vida do Vitor Azevedo, eu venho aqui mostrar para vocês que o que ele está dizendo é totalmente incorreto, não tem fundamento na fé cristã e não faz nenhum bem para você que está me assistindo,
tá? Como introdução, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte: um ministério ou uma pessoa, ela não é medida, né? Ela não é acreditada a ela confiança se essa pessoa tem muitos membros, né? Ou ministério, se tem muitos membros na sua congregação, ou se essa pessoa realiza milagres, prodígios e maravilhas, tá? Por quê? Porque os dons do Espírito Santo não são sinal de salvação. Os dons do Espírito Santo não mostram que você é salvo. Em Mateus 7, o Senhor diz assim para nós: Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda a árvore que não produz frutos bons corta-se e lança-se no fogo da guiena, no fogo do inferno. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. E aí ele segue: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, e enfim. Então nós podemos concluir das palavras do Senhor Deus aqui que igrejas lotadas, ministérios com muitas pessoas, ou aí líderes aí que fazem sinais, prodígios e maravilhas, eles não são salvos e os dons eles não são uma prerrogativa de Deus para dizer que você está certo, muito pelo contrário, tá? Porque o dom é graça de Deus, vem do Espírito Santo. Então, não significa que a pessoa está salva, né? Inclusive, é muito interessante que quando o Senhor ele diz assim: Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade, o original grego para a palavra iniquidade aqui citada por Jesus é anomia. E anomia significa literalmente rebelde, iníquo, pessoa que quebra a lei, pessoa que está fora da lei. Ou seja, uma das coisas que faz com que nós acreditemos confiança a um ministério ou uma pessoa é se ela obedece 100% à palavra de Deus. Claro, não é possível obedecermos 100% por nossa limitação humana, mas se pelo menos nós buscamos obedecer 100%, isso significa que é uma evidência da nossa salvação. Agora, se a pessoa diz que a palavra de Deus não é sagrada, que nem tudo que está ali é de Deus e etc., já é um forte indício a você perceber que o espírito que está ali naquele ministério ou naquela pessoa não é o Espírito Santo de Deus. Não é um ministério ou pessoa que prega o evangelho da salvação, que é o evangelho verdadeiro. Então você se pergunta: Calil, como que eu sei então se eu sou salvo ou se fulano é salvo, se aquele ministério é salvo? E aí então nós lemos Gálatas 5, 22 ao 23, que é são versículos muito conhecidos, né, hoje em dia, onde o apóstolo Paulo diz aos Gálatas: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
Então, para você saber se uma pessoa ou se algum ministério ele provém de Deus, você tem que fazer o seguinte raciocínio que eu vou explicar para você. É uma série de raciocínios que você faz sobre a pessoa ou sobre aquele ministério para você chegar à conclusão: será que esse é um ministério ou uma pessoa de Deus, salva, que, como o Senhor disse, será que essa árvore produz bons frutos? Será que eu posso confiar nesse ministério, nessa pessoa? Então vamos fazer o seguinte raciocínio baseado no que o apóstolo Paulo escreveu sobre os frutos do Espírito, que é aquilo que evidencia se uma pessoa é salva ou não. Nesse ministério ou nessa pessoa há amor, lembrando que o amor é o cumprimento da lei, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nesse ministério ou pessoa há evidência da alegria verdadeira ou pessoa? Existe evidência da paz de Deus? Nesse ministério ou através da vida dessa pessoa, evidencia-se a paciência? No ministério dessa pessoa ou nessa pessoa, evidencia-se a bondade prática? Ou evidencia-se a bondade teórica, né, a boa intenção? Esse ministério dessa pessoa ao testemunho da verdadeira fé, a fé judaico-cristã? Através desse ministério ou dessa pessoa, você nota cordialidade, domínio próprio, domínio sobre as suas paixões, as suas concupiscências? Se você respondeu não para qualquer uma dessas perguntas, então você não está diante de um ministério ou uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, tá? Essa pessoa ela pode até ministrar dons, né, espirituais, porque o Espírito Santo usou até uma mula para falar com Balaão, né? Porque não usaria uma pessoa. Mas essa pessoa não é salva. Ou então, se ela não é salva, se ela está aí capengando na sua salvação, né? O Espírito Santo de Deus não está nessa pessoa. Essa pessoa não está falando o que ela fala, não está agindo da forma que ela age através de Deus, mas através das suas concupiscências ou através até mesmo de demônios. Você pode até averiguar no Instagram do Vitor Azevedo, procura lá Vitor Azevedo, Victor Azevedo, né? E nesse momento ele está dando chiliques, né, na sua página do Instagram, né, tentando comprovar que ele está sendo perseguido pelos religiosos, os fariseus, né, e que ninguém entendeu o vídeo dele. Inclusive ele excluiu o vídeo, né, onde ele falava aquelas asneiras, para que ninguém pudesse ver a vergonha que a pessoa passou falando tanta heresia, né? Então, veja bem, ele está agora, neste exato momento, Vitor Azevedo, comprovando toda a sua inerrância e a sua inspiração divina, brigando através do Instagram, né? Dando indiretas através do Instagram. Nossa, que maturidade excelente! Seguindo nos escritos de Paulo, indo ali para a nossa terceira conclusão, né? O apóstolo Paulo ele faz algumas menções escatológicas. Eu não vou entrar aqui em Apocalipse, eu creio que não é o momento nem o assunto devido, né, entrar em Apocalipse, mas eu gostaria sim de citar para essa terceira parte das nossas reflexões e do meu aviso a você, algumas menções escatológicas de Paulo, tá? Paulo, em 2 Timóteo 4, versículos 3 ao 4, ele diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Antes, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias paixões, e se apartarão da verdade, e se voltarão aos mitos, ou, em muitas traduções, talvez até na sua tradução, fábulas, né? O original grego, tá? Vamos fazer uma análise exegética aqui. Comichão nos ouvidos que o apóstolo Paulo cita é netô.
e mito, né? É mitos no original grego, ok? Basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que chegará um momento, ok? Ali no finalzinho, bem próximo da vinda de Cristo, em que as pessoas, até mesmo na igreja, elas não vão suportar a sã doutrina, elas não vão suportar as sagradas escrituras. Então, para elas, elas vão ouvir e aquilo vai incomodar no ouvido delas, né? O kinetô é como um arranhão, uma coceira incômoda no ouvido, sabe? Então é isso que essas pessoas vão sentir no momento em que elas são exortadas ou que alguém traz a palavra de Deus, um versículo bíblico simples para ela. É isso que ela sente um incômodo, uma antipatia, uma birra por aquilo, né? E voltando-se aos mitos, né? O que é o mito? O que é a palavra mitos no grego? São aqueles argumentos sofistas, né? Até pegando aí do sofisma da filosofia grega, são aqueles argumentos que não se sustentam quando você mostra o fato, a verdade histórica, a verdade bíblica. Ele não se sustenta, ele não sobrevive quando é demonstrado a verdade, ok? Esse é o mito. É aí que nasce aquelas heresias que todo mundo ficou horrorizado, menos os discípulos do Vitor Azevedo e ele mesmo. Aqueles argumentos horrorosos que o Vitor Azevedo disse, né? Como, por exemplo, a Bíblia não é sagrada, ela é inventada por Constantino, né? E etc. Sendo que, na verdade, Constantino ele nasceu ali em 300 depois de Cristo, né? Ou no máximo 280 depois de Cristo, e formalizou a Igreja Católica em 320 depois de Cristo, sendo que o cânon bíblico do Novo Testamento nós já tínhamos em 180 depois de Cristo, que o próprio Irineu de Lyon cita todos os livros do Novo Testamento. Então, é muito ridículo, né? Acreditar nesses mitos, nessas fábulas. Mas é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Chegará um tempo onde a Bíblia Sagrada será incômodo para essas pessoas, até muitas da igreja, e será algo que fará mal para elas. Elas não vão gostar. E aí elas vão preferir o quê? Os mitos, né? Os argumentos ateístas, que são todos mentirosos e falaciosos, né? Você quer saber sobre Deus? Leia Harry Potter, leia as Crônicas de Nárnia, leia O Pequeno Príncipe, né? E etc. E aquela outra heresia do Vitor Azevedo nesse mesmo vídeo, né? De que Deus fez pessoas sagradas, né? Então vamos voltar para o catolicismo, fazer estátua de pessoa, né? Adorar, né? Sem nexo nenhum, né? Realmente fábulas, mitos. E depois disso, ainda, né, no que o apóstolo Paulo ele vai ministrando ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: ninguém vos engane, de nenhum modo, porque certamente não virá sem que venha primeiro a desobediência e seja manifestado o homem do pecado, o filho da perdição. Algumas pessoas, né, entram naquela questão, será que Jesus volta antes, depois da tribulação? Não é isso que eu vim abordar, tá? Eu não sou pré-tribulacionista, inclusive eu me utilizei do texto da Bíblia Peshitta, porque a Bíblia Peshitta ela é um texto que vem do Códice Caburis, tá? O Códice Caburis, por sua vez, ele é composto de manuscritos dos próprios apóstolos que escreveram o original grego e traduziram para o aramaico para os convertidos que fossem judeus, né? Então a Bíblia Peshitta é um texto assim maravilhoso para se utilizar. E quando você vai ler a palavra apostasia no aramaico, ela significa mardultá. E mardultá significa desobediência, rebeldia.
Então, o que vai acontecer no fim dos tempos, né, que o apóstolo Paulo está falando aqui? Uma igreja rebelde, desobediente, que ela não vai se interessar por obedecer o que está na palavra de Deus, o que está na palavra sagrada de Deus, né? Ela vai desobedecer a isso, ela vai se rebelar contra isso e ela vai inventar sua própria teologia, porque é o que interessa para ela, entendeu? E inclusive isso é um sinal da vinda do anticristo e da vinda, né, da tribulação e da volta de Cristo, tá? Mas enfim, não estou querendo dizer aqui que nós estamos já no tempo do fim. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã amado e amada, é que a atitude do Vitor Azevedo não é a atitude de um cristão, mas é a atitude que nós estamos vendo aqui, através de todos os versículos que eu li, como atitudes de um ímpio, atitudes de uma pessoa que está agindo em favor do ministério de Satanás e não a favor do reino dos céus. Então, eu quero que você reflita nesse momento se tudo aquilo que você ouviu é verdade mesmo. Se você está sendo coagido pelo próprio Vitor Azevedo, né? Não sei se ele é o seu líder, a dizer, a passar a mão na cabeça dele, a fingir que tudo que ele falou está sendo mal interpretado, estão perseguindo ele. Meu irmão, eu peço aqui, eu imploro a você, reflita, leia a palavra de Deus, né? Nós estamos perto de tempos muito difíceis para a igreja. Talvez não seja o tempo do fim, seja o tempo aí de uma unção dobrada, um avivamento que virá sobre a igreja. Ok, cada um tem a sua interpretação, mas nós estamos passando por um momento difícil e isso é a opinião majoritária de todo mundo. Então, através desses tempos difíceis, meu irmão, escolha o lado que você quer ficar. Você quer ficar do lado de Deus? Você quer ficar do lado da palavra sagrada? Ou você quer ficar do lado de um imaturo, um rapaz que já foi alertado 3 vezes, não pediu perdão, que continua nos seus erros, que continua achando que ele é o certo, que ele é o bom, que ele sabe tudo, que ele é o grande sábio da humanidade. Então, pessoal, tome cuidado, escolha o lado certo. Entre a bênção e a maldição, é como o Senhor disse na Torá para Moisés, entre a bênção e a maldição, escolha a bênção. Então, pessoal, tomem cuidado, não se alimentem de qualquer coisa que vocês veem, não acreditem no ministério desse rapaz, porque como nós lemos aqui, já há evidências suficientes para você ver que Deus não está com esse rapaz. Esse rapaz não está falando as coisas pelo Espírito de Deus, mas sim por si mesmo ou até mesmo por demônios. Então, tome cuidado, não se vá para esse lado, ok? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, esse é o alerta que eu tenho para fazer a respeito dessa polêmica toda, tá? Lembrando que você, caso sinta no seu coração de mandar esse vídeo para mais uma pessoa, né? Para mais alguém que esteja enfrentando essa coisa contrária. E aí, será que o que ele falou é verdade? Será que eu estou certo? Mande esse vídeo. Né? É importante que nesse momento difícil da igreja, nesse momento difícil da teologia cristã, onde a gente está tendo que rebater coisas tão ridículas, mas que muitas pessoas acreditam, né? Nesse momento difícil, compartilhe desse vídeo. Se você gostou, curta, comente, sabe? Se inscreva no canal e esteja atento aí para mais alertas, mais reflexões apologéticas, mais reflexões através da Bíblia do que está acontecendo hoje na igreja, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé, que você tenha aprendido alguma coisa a mais e que você realmente, meu irmão, seja abençoado por Deus. Que você sempre se recorde que aquilo que traz dúvida não é de Deus, mas aquilo que traz paz ao seu coração, isso é a ação do Espírito Santo. Até o próximo vídeo, estejam aí confortados pelo Senhor em seus corações e um abraço meu. Até mais.